Meus irmãos, boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é João Dias, sou mestre instalado da loja União, Ordem e Progresso e fazemos parte desse grupo de lives. E o nosso convidado de hoje é o nosso irmão Celso José Melo, que eu vou pedir vênia para fazer a leitura aqui rapidamente do currículo do nosso irmão, tanto profano quanto maçônico. Nosso irmão, ele é pastemaster e obreiro ativo remido da loja 19 de novembro, número 87, Oriente de Curitiba, Paraná. Ele foi iniciado na loja Estrela do Oeste, primeira, número 24, no Oriente de Toledo, Paraná, em novembro de 1992. Investido como inspetor-geral da Ordem, grau 33, em novembro de 2005, no Oriente de Curitiba. Exerceu todos os cargos na loja simbólica, tanto como obreiro da loja Estrela do Oeste, de Toledo, da Caça do Oeste, número 44, no Oriente de Cascavel, e da 19 de novembro, número 87, onde foi venerável mestre. Nos graus superiores, exerceu cargos na excelsa Loja de Perfeição José de Carvalho, em Curitiba, foi presidente do Sublime Capítulo Rosa Cruz João de Matos Guedes, em Curitiba, orador por duas gestões no Conselho de Cavalheiro Kadoshi Álvaro Figueiredo II, em Curitiba, foi chanceler por duas gestões do Consistório Príncipes do Real Segredo, Moreira Sampaio II, em Curitiba. Exerceu o cargo de grande mestre de banquete da Grande Loja do Paraná, de 1997 a 2010. Foi nomeado grande ouvidor da Grande Loja do Paraná, exercendo o cargo no ano de 2011. Foi nomeado como grande mestre de cerimônias da Grande Loja do Paraná, de 2014 a 2016. Foi grande secretário de Relações Interiores da Grande Loja do Paraná. Geleia de uva. Um pouquinho de geleia de uva. Ficou boa. Muito boa, por sinal. Alexandre, aqui é seu. Foi grande secretário de Relações Interiores da Grande Loja do Paraná. Foi membro da Grande Comissão de Ritualística para o Rito Escocês Antigo e Aceito, na Grande Loja do Paraná. Ministro do Superior Tribunal Maçônico da Grande Loja do Paraná. É membro do Supremo Capítulo do Sagrado Arco Real de Jerusalém, da Grande Loja do Paraná, onde exerce o cargo de inspetor dos capítulos de Curitiba. Comendas maçônicas. É detentor da comenda Joel Pereira Lima, da Grande Loja do Paraná. É detentor da comenda Construtor do Tempo, também da Grande Loja do Paraná. Grande Pelicano, do Grande Oriente do Brasil. Mérito maçônico pelo Grande Oriente do Brasil, Paraná. Comenda Pedro Cetinic, Grande Oriente do Paraná. E mérito maçônico do Grande Oriente do Paraná por 2 vezes. Na vida profana, nosso irmão é coronel da Polícia Militar do Paraná, estando na reserva remunerada desde dezembro de 2010. Após 35 anos prestados, exercendo vários comandos, dentre eles o batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Foi subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, foi membro do Conselho Nacional de Segurança Pública e faz parte do quadro de instrutores, professores da Academia Policial Militar de Guatupé desde 1998 e atualmente é titular da disciplina de Políticas Públicas de Segurança Pública no curso superior de Polícia Militar. E o cargo que mais gostou e gosta de exercer é o de irmão e obreiro da Sublime Ordem. Então,
invocando a proteção do nosso Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, que nos permita auferir todo o conhecimento possível nessa noite de hoje. Meu irmão Celso, eu passo a palavra para você, pedindo aos irmãos que possam silenciar seus microfones para permitirmos termos uma excelente palestra. Com a palavra. Boa noite, venerável mestre. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Nós já estamos pelo meu celular aqui, que hoje eu estou operando pelo celular, quase 50 irmãos, nós já passamos disso. Eu quero cumprimentar a todos, pedir também as graças do grande arquiteto do universo que nos ilumine para que a gente consiga levar alguma coisa, fazer um pouco mais de construção nessa noite, que a maçonaria nos permita e nos ensina a fazer isso. Meus amados irmãos, vou contar hoje com o apoio do irmão Jorge, mas eu gostaria de saudar brevemente todos aqueles irmãos os quais eu já conheço das lives, os meus ícones, os meus mestres das lives aí. Eu começo pelo irmão Eleutério, que desenvolveu nesse mesmo espaço um tema similar, claro, uma pesquisa bem mais acurada, uma pesquisa de um professor universitário, né, do nosso mestre Eleutério, do escritor de livros, de alguém que tem, né? E eu fico até encabulado e posso dar umas gaguejadas aí, porque eu vejo Wisniewski, vejo Eleutério, Jorge, tantas figuras que aqui estão, ícones aí dos estudos maçônicos do Brasil na atualidade. Mas eu quero, com o que eu consegui arrebanhar de dados, levar em frente essa missão que eu recebi do nosso venerável João e ver se a gente consegue chegar a um bom termo no final. Eu quero explicar que eu não sou professor. Pelo meu currículo, vocês viram que eu dou aula em escola de polícia. Então, no popular, no mineirês, eu sou polícia, né? Apesar de ser paranaense, viu, Cano? Eu sou bem acaipirado, o meu jeitão. E a madeira não muda mais. Com 65 anos, a madeira vai assim. E eu resolvi um dia fazer algumas palestras para ajudar alguns veneráveis. E um irmão do Oriente Ponta Grossa, um jovem venerável, que hoje é grande oficial da nossa grande loja, falou: você faz uma palestra sobre independência para mim? Eu faço. E eu falei: me dá o tema, então, como é que você quer? Ele me deu esse tema que os senhores estão vendo aí. Por favor, Jorge. É um tema que ele é um professor universitário também, é um médico, professor universitário. A independência do Brasil, conceito histórico com ênfase na participação maçônica, visão política e atuação na maçonaria. É claro que eu quase caí de costas quando eu vi isso, né? Porque eu sou simples, gente. Eu sou simples que nem painel de Egito, sabe? Bem simplão. E aí, para desenvolver um tema desse, eu teria que ser um acadêmico. Mas eu aceitei a missão e segui em frente. E depois desenvolvi esse tema. Fiz uma palestra na loja dele. No dia ele fez tal qual fez o Daniel Cano e outros irmãos fizeram no final da palestra do Eleutério, né? Quem sabe o Melo não poderia também apresentar dele aqui e tal, e me colocaram nesse barco. E lá, quando eu cheguei para a apresentação, a primeira vez dessa palestra, estavam presentes irmãos das 3 potências regulares e de toda a região. A loja estava lotada. Claro, bateu o joelho, deu nó na garganta, secou a boca, mas eu segui em frente, como eu vou seguir agora. Os senhores os membros do grupo aqui, já assistiram a detalhada palestra do nosso irmão Eleutério. Ele deu um sentido, como o próprio Cano colocou, um sentido bem acadêmico e realmente com uma qualidade ímpar, como escritor que é e pesquisador que é. Ele colocou detalhes aos quais eu não tenho tantos na minha palestra, mas vou tentar complementar, tentar alcançar. E vou seguir a mesma didática do professor Eleutério. Eu tomei uma linha de trabalho quando eu recebi esse tema. E nessa linha eu desenvolvi essa fala nossa. Eu não sou um palestrante por natureza, mas vou tentar passar a vocês, no meu jeitão, né? Eu vou tentar passar a vocês o que eu consegui pesquisar. E peço minhas escusas antecipadas
se eu não conseguir alcançar a expectativa de vocês. Vamos lá, Jorge. Eu já fui identificado, eu sou esse cara aí, o Celso José Melo, da loja 19 de novembro, número 87. Hoje eu moro na capital e sou maçom na capital, mas eu nasci numa loja do interior. Eu sou pé vermelho, como se diz aqui no Paraná. Em frente, Jorge. A história da independência do Brasil, ela se propaga desde os bancos escolares dessa forma, com lindas fotos, com fatos apaixonantes e que nos mostram hoje, como o quadro de Pedro Américo, esse valoroso pintor, como algumas situações, algumas características dos próprios personagens, bem fardados, cheios de comendas, e isso é aquela história apaixonante. Mas para nós maçons que estamos na busca da verdade, nós sempre achamos alguma coisa e usamos aquela frase célebre do grande pensador, né? Não é bem assim, e vamos em frente, né? Porque não se resume só em belas fotos. E quando nós formos falar da maçonaria, a sua participação na independência, nós também, numa pesquisa, temos que ser também fiéis à verdade e fiéis à história. Então, meus irmãos, em frente, Jorge. Alguns não gostam do Castellani, mas nessa obra aí o Castellani deixou um escrito que marca e que é bem atual, né? Que a independência foi a obra máxima da maçonaria e a única de que ela participou de fato como instituição, né? Em 1822, no mesmo ano em que os maçons brasileiros criaram a primeira obediência nacional, o Grande Oriente Brasílico, ou brasiliano, ou o Grande Oriente do Brasil. Está nesse livro do Castellani. E realmente, se nós formos levar na ponta do lápis, vamos respeitar todos as outras participações, mas a efetiva em que os nossos maçons estiveram dentro das decisões foi a independência do Brasil. O resto depois foi resultado desse primeiro embate. Próximo. Nós vamos falar rapidinho sobre os movimentos nativistas. Esses já clamavam, dado o tamanho da colônia e as condições, eles já clamavam por independência, né? E os clamores de liberdade, porque as colônias espanholas também estavam passando por isso. Porque as 16 colônias, as grandes 16 colônias inglesas, já haviam conseguido a sua liberdade, a sua independência do país máter. E nasceu, então, os Estados Unidos da América. O iluminismo permeava pelo mundo, as ideias do iluminismo. Embora na maçonaria os iluministas tenham ficado efetivamente 10 anos na sua primeira investida. Mas a ideia, ela se apregoava pela Europa e todos traziam consigo para a grande colônia a ideia de liberdade, a ideia de se livrar dos jugos de Portugal e das cobranças que eram feitas. Se nós pegarmos todas essas revoluções aí, todas elas tinham algo em comum: a independência, um povo livre, porque era um país tão rico que já naquela época as pessoas viam nesse país algo de bom a ser desenvolvido. Haja vista, lá na fundação, lá no descobrimento, quando a carta dizia: aqui em se plantando tudo dá. Eu digo que o Brasil nasceu naquela frase. Então vamos em frente. Nós temos as que marcaram realmente o país, né? As rebeliões, né? A revolta dos Beckmans, dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a revolta de Felipe dos Santos. Com exemplos, os Emboabas em Minas Gerais, que era a briga pelo ouro já, aqueles que eram autorizados a retirar o ouro e aqueles que vinham em busca do ouro e vinham
e vinham e queriam ouro, mas não eram os autorizados, né? Já era uma briga, às vezes, entre paulistas, mineiros e outros. Guerra dos Mascates, em Olinda e Recife, quem conhece, duas cidades tão próximas, eles se degladiaram de 1710 a 1714. E os movimentos estouraram no final do século XVIII e início do século, final do século XVIII e início do século XIX. E já possuíam claramente o ideal de independência, exceto a Inconfidência Mineira, que trazia no seu foco principal os ideais de república. Assim apontam os historiadores. Aqui eu falo dos Illuminati, né? Está na super interessante da editora Abril, tem uma reportagem muito grande sobre os Illuminati, e o linguajar é bem contemporâneo. Contra a igreja e a monarquia. A ordem dos Illuminati, ou simplesmente Illuminati, já surgiu causando, como diz a juventude, em 1776, com o alemão Adam Weishaupt. Desculpe se meu alemão não é o original, sabe? Essa também foi uma ideia que surgiu de liberdade que permeou os meios estudantis na Europa. E lá estavam os nossos brasileiros, que foram à busca do conhecimento e que traziam de lá essas novidades. No Brasil já existiam associações similares ao que se eram chamadas de ordens secretas, eram mais clubes de estudos, né? Próximo, Jorge. A exemplo da Associação Literária dos Seletos, no Rio de Janeiro, a Academia dos Renascidos, na Bahia, a Científica, no Rio de Janeiro também, a Arcádia Ultramontada, no Rio de Janeiro, e o Aerópolis também, em Pernambuco, que muitos autores apaixonados juram que era uma loja maçônica, mas que, na verdade, não há provas disso e nem era esse o intuito da criação do Aerópolis de Itambé. Era uma associação de estudos, era uma associação filosófica, como eram as outras. Tinham maçons, tinham pessoas com ideais, pessoas com formação maçônica e com ideais de mudar alguma coisa na sociedade? Tinha, com certeza tinha. A história do Aerópolis diz isso, e se nós formos estudar, dá mais uma palestra. O marco dos acontecimentos, para nós, para a nossa linha de pesquisa, eu comecei por 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Ali começou claramente o progresso daquela colônia que estava, então, perdida em alguns destinos. Cada província pensava de uma forma, cada canto tinha sua forma de pensar, exceto o ideal de liberdade, de independência, que era comum a todos, mas a vinda ela deu ares de progresso, ares de nação para o nosso Brasil. E vejam vocês, tudo começa com a juventude, né? Os jovens, mas de vez em quando devemos ouvi-los, né? Alguém já disse isso. O príncipe, então, o regente, que era Dom João, não era ainda o rei de Portugal, porque a sua mãe era viva. O regente, muito jovem, com ímpeto e sangue na veia, como nós dizemos no Brasil, sangue nos olhos, resolveu confiar numa política que achou que lhe dava suporte. Napoleão tomava a Europa e mandava na Europa, mas a briga, na verdade, era com os ingleses. Apoiado que achava estar, Dom João VI resolveu declarar guerra a Napoleão. E isso está em documentos por escrito. Próximo, Jorge. Tem um documento que é a declaração de guerra de Dom João a Napoleão. É óbvio que ele não tinha estratégia militar, ele não era um estrategista, ele não tinha ideia do que seria uma guerra no país dele. E, claro, o exército francês marchou vibrantemente dentro de Portugal. Quando ele viu que as coisas não estavam indo bem, e ele tinha os acordos comerciais com a Inglaterra, e não queria perdê-los, ele pediu apoio, então, dos ingleses. Próximo. E ele foi impulsionado a bater em retirada. E veio, então, para o Brasil. Alguns historiadores registram 22 de janeiro de 1808 a chegada ao Brasil. E é verdade. Eles chegaram na Bahia
em mar aberto no dia 22 de janeiro. Desembarcaram em solo baiano, em Salvador, no dia 24, 2 dias depois. Mas o início dessa viagem foi em turbilhão de viagem. E eles, no início, porque as tropas francesas já estavam entrando na cidade, e eles estavam de saída com suas naus, cobertos pelos ingleses, pelos navios de guerra ingleses. Mas se perderam, ficaram nessa viagem 30 dias reunindo navios em alto mar, até que daí seguiram viagem todos juntos. Dia 8 de março de 1808, a corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro. Veio, então, para o Rio, próximo. E entre mudanças que ocorreram com a vinda da família real, e eu disse que deu áreas de progresso, estão as principais. A abertura dos portos às nações amigas, em 1808, que ele fez assim que pisou em solo brasileiro, ele já fez isso lá em Salvador mesmo. Criou a imprensa régia e autorização para o funcionamento de tipografias e a publicação de jornais em 1808. Então, vejam vocês que faltava muita coisa para dar uma característica, uma roupagem de nação, de uma pátria constituída. E esse baixinho, gordinho, que eu sou um sósia dele também, agora estou emagrecendo, mas esse cara era muito inteligente. Aquela história que o Eleutério falou na palestra dele, que ele andava com os bolsos cheios de asa de frango, de coxa de frango, e que aonde ia ele levava alguma coisa de alguma festa para comer no caminho, é uma sátira que alguém criou na caminhada. E esqueceram, como esquece muito na história, a inteligência desse cidadão. Ele era ainda um jovem e já comandava uma nação com uma colônia maior que a nação dele. E ele criou também, fundou o Banco do Brasil, criou a Academia Real Militar, em 1810. Aí alguém diz, não, mas é que não tinha, o Brasil não tinha tropa. Tinham as tropas portuguesas que aqui estavam, mas cada província tinha uma forma de agir na estratégia militar. Ele unificou isso. Ele criou uma academia militar que deu doutrina, que deu a prática que o país precisava para ter a sua defesa. Abriu escolas, a escola de medicina na Bahia e outra no Rio de Janeiro, né? Instalou fábrica de pólvora. Olha, se vamos ter tropa, vamos ter guerra, vamos ter defesa, instalou. E como ele era cercado por pessoas de qualidade, mineradores, inclusive, um deles, por favor, meu irmão, está vazando áudio. O que ele fez? Ele criou essa fábrica de pólvora justamente porque ele sabia que, inclusive, a matéria-prima era mais fácil aqui. E, além de outras criou a Academia de Polícia, num de seus decretos, onde ele já dizia naquela época que a missão era árdua e penosa. Ele criou, na época, a Polícia do Império. Era a segurança pública dele, que ele criou pela primeira vez. Elevou o Brasil, o Estado do Brasil, à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Ou seja, diplomaticamente, ele ligou a colônia às demais colônias e fez daqui o seu ponto de apoio. Deu status de nação. Achava ele que isso seria uma maravilha, mas, no entanto, isso serviu depois para lhe trazer problemas, inclusive, de postura na história. Trouxe a missão artística francesa e fundou a Academia de Belas Artes. Isso é o quê? Cultura. Nós tínhamos jovens estudando fora, tínhamos muita gente estudando fora, mas não tínhamos a cultura. E ele criou algo que passou a dar roupagem à cultura. Por outro lado, ele também, quando veio, trouxe consigo nos seus navios, trouxe os navios abarrotados de livros, trouxe os navios abarrotados de cultura, de conhecimento, e criou aqui, em 1810, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico,
o Museu Real e, mais tarde, o Museu Nacional. Esses são os principais, meus irmãos. E assim nós nascemos com esse cidadão, nascemos como uma força. Nós temos que reconhecer isso. O baixinho era inteligente. Próximo. Aqui está nos termos em que ele criou o Reino Unido. Então, vejam só que os termos já mostram que ele queria atingir o apoio comercial que ele tinha quando em Portugal. Porque ele via o potencial aqui. Que os meus reinos de Portugal, Algarves e do Brasil formem dora em diante um só e único reino, debaixo do título de Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves. Que os títulos inerentes à coroa de Portugal e de até agora em feito uso se substituam em todos os diplomas, cartas de lei, alvarás, provisões e atos públicos pelo novo título de Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves, da quem Ademar em África, da Guiné, da Etiópia, Pérsia e Índia. Veja só que Portugal tinha colônia para todo lado, né? Era pobrezinho Portugal. Mas precisou de um pouquinho de ouro daqui também. Segue o baile. Vamos lá, Jorge. Vamos falar, então, um marco nessa história da participação da maçonaria. Vamos começar por ele. Quando Dom João VI foi embora, ele deixou seu filho. E o jovem ainda não era bem aceito na sociedade por ser muito jovem, 20 e poucos anos. Mas o fico foi um momento político que ele se firmou, porque foi um momento em que ele, não só levado pela maçonaria, a qual ele já estava ingresso, mas também levado pela força política, ele deveria tomar uma posição. Seu pai já estava em Portugal. Esses dados mais minuciosos da ida de João VI, da volta e etc., eu não explorei muito, porque o nosso irmão Eleutério aqui já o colocou muito bem colocado, com detalhes e datas. E em 9 de janeiro, o jovem Pedro I, o príncipe regente que aqui ficou, também tomou uma posição importante e resolveu optar por ficar, aconselhado que foi por umas figuras que nós vamos ver logo a seguir, né? Ele ainda demonstrou mais a sua liderança quando ele foi visitar o navio da tropa portuguesa que estava em mar em frente à Baía do Rio de Janeiro e disse ao pessoal da esquadra que vieram aqui para o resgatar, para levar disse assim, ó, voltem, tá? Retornem a Portugal, porque senão vocês serão hostilizados como inimigos. Ou seja, nós somos uma nação, né? Serão bem-vindos, mas não desta forma. Aqui surge a história, no FICO já surge também a participação importante de um maçom, capitão-mor José Joaquim da Rocha. Ele foi o planejador de tudo isso, embora alguns digam que a máquina inteligente de tudo isso foi do maçom Gonçalves Ledo. Mas o capitão-mor José Joaquim da Rocha foi quem planejou o empreendimento que resultou, né? E que foi tido pelas cortes portuguesas como um ato de rebeldia do príncipe. À frente. E aí também, outro quadro apaixonante de como teria sido, o Brasil teria se transformado. Os festejos nas ruas, o povo festejando, que o nosso príncipe, e com gritos de ordem, que o nosso príncipe, o nosso rei do Brasil ficou. O quadro de Pedro Américo foi pintado algum tempo depois, né? E ele mostra, de uma forma romântica, como foi a travessia do Ipiranga e a recepção das tropas portuguesas por Dom Pedro I. E não foi bem assim, né? Porque ele teve uma passagem triste. Ele estava acometido de uma desenteria, e que alguns dizem que foi pela comida, pela bebida, pelas festas em Santos, com a Marquesa de Santos, mas não foi. Há quem registrou na história que ele teria tomado a água
não desses cavalos belos aí nas paragens. Ele tomou água dos moares, porque não eram esses cavalos maravilhosos. Eram mulas, porque só as mulas é que aguentavam levar a bagagem e fazer viagem de tamanho sacrifício. O nome desse cidadão, mas quem era ele? O nome desse cidadão, Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Não me pergunte por que batizaram ele com esse nome, porque eu também não sei. É muito nome. Eu sou de origem portuguesa, mas me falta, neste momento, um tanto quanto pesquisa e inteligência para tanto nome assim. Eu sou Celso José Melo. Eu sou mais um José brasileiro. Inclinado a respeitar as diretrizes das cortes, o príncipe regente foi convencido pelo movimento de Ledo e Pereira, José Clemente Pereira, que conseguiram, o Oswaldo, meu irmão, que conseguiram a adesão de representantes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Bahia, ao pedido para que não deixasse o Brasil. Veja só que o José Clemente não veio sozinho. Ele trouxe outros irmãos maçons que convenceram na época o príncipe. Em 13 de maio, a maçonaria concedeu a Dom Pedro o título de protetor e defensor perpétuo do Reino Unido do Brasil, do qual o príncipe declinou e aceitou apenas defensor perpétuo. O título era todo desse tamanho, né? Como nós maçons fazemos sempre, desde muito, né? Protetor e defensor perpétuo do Reino, não, só defensor perpétuo. Ele só queria defender a colônia. Outros participaram, outros maçons ilustres, padres, cônegos, outros tantos, e aqui tem alguns deles, outros participaram, e todos maçons, né? Mas as duas principais figuras, em frente, Jorge. As duas principais figuras foram esses dois. Um era positivo, o outro era negativo. Um trazia as influências da maçonaria azul e outro trazia as influências da maçonaria vermelha. Um era conservador, que de tendências iluministas, adorava Pitágoras, como era José Bonifácio, que era um filósofo, estudou mineralogia, tinha uma formação ímpar. O outro era alguém assim mais atirado na causa, mas que era maçom, e um maçom muito forte, que era Gonçalves Ledo. O Gonçalves Ledo, ele tinha um grupo seu já, porque ele formou a maçonaria antes aqui. Eu abro um parênteses para dizer que na vinda de Dom João VI, a história conta que o Grande Oriente Lusitano trouxe para cá também, junto com a corte portuguesa, alguns grandes representantes da maçonaria. E aí teria frutificado as lojas que nós temos como história, que foram as primeiras que nasceram. São poucos os documentos, não posso certificar aqui, um ou dois autores só que apontam isso, que isso foi uma influência também na vinda da corte. Um da maçonaria e outro da maçonaria portuguesa. Um conservador, querendo que o Brasil se tornasse independente, que era o José Bonifácio, mas que não perdesse os laços portugueses, não perdesse a qualidade de monarquia. Já Gonçalves Ledo tinha ideias republicanas. Gonçalves Ledo queria que o Brasil se visse livre e que fosse realmente um país, ou fosse assemelhado à República que tinha nascido recentemente, assemelhado aos Estados Unidos. Porque aquilo era o modernismo político da época. Mas degladiaram, brigaram, trocaram farpas, mas fizeram acontecer. Mas fizeram dentro da loja maçônica, fizeram dentro das lojas, e hoje nós não podemos falar de política. Ora, a maçonaria, na época, tinha outras tendências. Até as portas do século XX, fortemente no século XVIII, XIX, nós tínhamos outras tendências, outras ideias de construção social.
Nós trabalhávamos para construir nações, fossem elas espanholas, fossem elas portuguesas, fossem elas inglesas. Os navios ingleses atravessavam os mares com carta patente na mão para entregar, para fundar lojas, para politicamente dominar os locais em que eles tinham interesse, para dar ideia e levar valores, inclusive, que a ordem já levava há muito tempo. Em frente. Eu abri um parênteses aqui, porque em algum momento dizem que José Bonifácio, e isso aqui eu acho que talvez tenha sido a única diferença da fala do nosso irmão Eleutério e da minha. Em algum momento se disse que José Bonifácio, quando em Portugal, teria sido iniciado em Coimbra. Em algum momento, um outro escritor apaixonado disse que na sua passagem pela Inglaterra ou pela França, porque ele saiu de Santos para estudar filosofia, criado que foi com os clérigos, para estudar filosofia. E de lá partiu para fazer mineralogia, fazer geologia, enfim, ele viu que poderia buscar mais conhecimento e trazer para o Brasil, porque ele tinha a realidade da colônia na mão e sabia o que a colônia precisava. E há quem diga que ele teria sido iniciado numa dessas passagens pela França ou pela Inglaterra, mas não tem ata de iniciação, não tem algo, documento que diga a data foi essa. A data existe, sim. Este blog aqui, que conta a história das principais figuras, tanto na América como no mundo, que foram iniciados, e a data, que eu acho que se aproxima mais de algo mais sério, que é atual para nós, ele aponta que José Bonifácio nasceu em 13 de junho, né? Perdão, José Bonifácio Santos, 13 de junho de 1763. Niterói, 6 de abril de 1838. Naturalista, estadista, poeta luso-brasileiro, conhecido pelo epíteto de o patriarca da independência, por seu papel. Olha, esse título que ele recebeu foi só em 2018. Só em 2018 ele foi receber como o patriarca da independência. Existem autores brasileiros, eu me permito aqui não citar o nome, que escracham o nosso José Bonifácio. Chamo ele até de traidor. Chamo ele de uma série de coisas. Eu vejo assim, que bom que colocaram esse tempero na história, mas a gente tem que, como maçom, nós temos que ver os valores do homem, as dificuldades que eles tinham na época. Não era como hoje. Eu vou fundar uma loja maçônica, compro uma coleção de rituais, compro os colares, arrebanho os meus irmãos e lá vamos nós, 7 mais, fundamos uma loja. Não, difícil para fundar lá a maçonaria aqui, pois tinha risco de vida, inclusive. Difícil para fazer qualquer coisa, porque o rei mandava, porque o imperador determinava. E a qualquer passo em falso custava cadeia, custava a morte. Eram outras as realidades. Mas consta que ele foi iniciado na loja Comércio e Artes, né, com a idade de 59 anos, e que faleceu aos 74 anos, vítima de tuberculose. Gonçalves Ledo, político no sangue, um grande questionador dos acontecimentos da história. Ele criou o Reverbero Constitucional Fluminense com auxílio do cônego José Januário, e ali ele desenvolveu, como político e jornalista, toda a ideia e o trabalho de convencimento da independência. Vamos falar, então, do que aconteceu, e aqui já com ideias
e exemplos que ele tinha da maçonaria do que Dom Pedro escreve já com valores maçônicos na sua cabeça, levado que já era por Bonifácio e Ledo, que disputavam um espaço passo a passo, mas tudo em benefício da nossa pátria. Ele escreveu para o pai dele: é necessário que o Brasil tenha cortes suas. Esta opinião generaliza-se cada dia mais. O povo destaca a capital, o povo desta capital prepara uma representação que me será entregue para suplicar-me que as convoque, e eu não posso a isso recusar-me, porque o povo tem razão. É muito constitucional, era a Assembleia Constituinte que era para reunir. Honra-me, a Assembleia Constituinte, ideia de Ledo. Honra-me sobremaneira e também a vossa majestade, e merece toda a sorte de atenções e felicidades. Sem cortes, o Brasil não pode ser feliz. Ou seja, as nossas cortes eram nas cortes portuguesas. Era lá que se decidia os destinos do Brasil na época. As leis feitas tão longe de nós, por homens que não são brasileiros e que não conhecem as necessidades do Brasil, não poderão ser boas. O Brasil é um adolescente que diariamente adquire forças, deve ter em si tudo quanto é necessário. E continuou: absurdo retê-lo debaixo da dependência do velho hemisfério. Foi respeitoso, mas disse: olha, nós somos uma pátria. E hoje as cortes ficam em Brasília, não são tão longe assim. Bom, deixa para lá. Na ata do Grande Oriente do Brasil, realizada em 2 de agosto de 1822, não vou entrar na discussão do calendário, né? Aqui a maioria de nós sabemos que o calendário maçônico começava em março. Consta ter o grão-mestre da ordem proposto a ser iniciado nos mistérios da ordem Sua Alteza Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente e seu defensor perpétuo, aprovada por unanimidade. É claro que iam aprovar, gente. Nesse dia, o Dom Pedro já estava no que vamos dizer hoje, na sala dos passos perdidos, aguardando. Se você vê a ata que tem no Grande Oriente do Brasil, lá diz: então decidiram, saíram, deram ciência e iniciou seus trabalhos. E ele, né, foi iniciado na ordem maçônica. No dia 5 de agosto, 3 dias depois, foi elevado ao grau de mestre. Existem outras datas disso aqui. São divergentes, mas o mês é o mesmo. No dia 4 de outubro de 1822, foi conduzido ao cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Mas antes disso, um pouco antes disso, ainda numa disputa de Ledo e Bonifácio, Bonifácio criou o apostolado ou Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz e colocou Dom Pedro como arconte-rei, ou seja, ele seria um grão-mestre dessa entidade. E ele como cônsul. Ambos prestaram juramento no dia 22 de junho de 1822. E esse apostolado correu passo a passo, lado a lado, com o que acontecia dentro das lojas maçônicas. Um conduzido por Bonifácio, homem forte do Império, e outro por Gonçalves Ledo, que tinha acesso também a Dom Pedro, mas que era o homem forte da ordem maçônica. Apesar de não ser ele o grão-mestre da ordem era José Bonifácio. Ele era só o grande primeiro vigilante. Aqui tem algumas atas que constam lá do Palácio do Lavradio, lá nos arquivos do Grande Oriente. Nós temos aí o nosso irmão Fuad também, que eu esqueci de citar no início, que é também um grande palestrante, um grande pesquisador e que tem que ser respeitado. Essas pessoas me tiram a fala aqui, eu falando para vocês: olha, vai existir um dia antes dessa palestra e outro, e a minha vida depois disso, tá, gente? Nessas atas constam certinho o que aconteceu com Dom Pedro, quais foram os graus que ele recebeu. Então, essa é a hora de tirar aquela falácia. Olha, esse parece Dom Pedro, foi do grau 1 ao 33 em um dia e uma noite, lá em Santos. Tem nada a ver isso. Foi nada a ver. O rito não era esse, era o rito moderno, que tinha 7 graus,
e o rito dos 13, então o rito adoniramita. Eram os dois ritos praticados. As lojas eram tidas ainda como lojas, vamos assemelhar, lojas capitulares. Elas faziam os graus simbólicos, mas elas pela carta que tinham, elas colavam os graus superiores, os filosóficos. Tanto é que foi feito passo a passo e Dom Pedro recebeu. Mas nós temos, na França, por exemplo, nós temos uma grande figura, me falhou o nome agora, um marechal, tinha que ser militar, né? Um marechal que recebeu do grau 1 ao 33 numa sessão, numa noite. Esse está na história. Mas vamos em frente. Estamos falando de Brasil. Outro ato que aconteceu. Dom Pedro, quando saiu para vir a São Paulo, para resolver um problema que estava ocorrendo, um problema político, e ele já estava com São Paulo, como dizem porra aqui, porque ali estava eclodindo toda hora uma ou outra situação, ele deixou a sua esposa presidindo e tomando contas, que dizem que foi a melhor conselheira que ele teve. Mas o filho dele, Dom Pedro II, também teve a mesma sorte. Não era só José Bonifácio. A grande figura dessa usava saia. E ela, então, aconselhada, que teria sido por José Bonifácio, reuniu o Conselho de Estado, quando recebeu a comunicação. Dá licença, meus irmãos. Recebeu a comunicação, as cartas escritas de Portugal, e que determinavam algumas coisas contundentes contra o príncipe, exigindo a sua volta, José Bonifácio, que deveria voltar e ser preso, responsabilizado, e outros tantos que estavam na lista. Mas ela reuniu, e vejam quem era o Conselho de Estado dela. José Bonifácio, ministro dos Negócios Estrangeiros, grão-mestre da Ordem. Marechal Luiz Pereira da Nóbrega de Souza Coutinho, ministro da Guerra e delegado do grão-mestre. Estava o 01 e o 02 ali. Manuel Antônio Farinha, ministro da Marinha, maçom. Martim Francisco Ribeiro de Andrada, ministro... Andrada, irmão de José Bonifácio, ministro da Fazenda, maçom. Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ministro da Justiça, maçom. Joaquim Gonçalves Ledo, procurador da província do Rio de Janeiro e primeiro grande vigilante. Lucas José Obes, procurador da província cisplatina, maçom. José Clemente Pereira, presidente da Câmara do Senado do Rio de Janeiro, maçom. E eles a aconselharam, então, a remeter a correspondência a Dom Pedro, e o fizeram, e então foi uma carta dela aconselhando Dom Pedro a ter prudência nos seus atos, vamos resumir assim, a carta de José Bonifácio, que dizia: ou voltamos e nos entregamos, ou tornamos esse país livre. Mas tinha a carta também de mais gente. E aqui, o maçom e padre Belchior conta nesse trechinho mais ou menos o que aconteceu. O verdadeiro grito do Ipiranga. A esposa já tinha assinado, inclusive, um decreto, junto com o Conselho de Estado, mas remeteu ao marido, né? A princesa remeteu ao marido as cartas. E uma figura insigne, um padre que vivia junto que era até de confiança, né, do Dom Pedro, escreveu na história e deixou assim. A carta publicada em 1826 pelo maçom padre Belchior Pinheiro de Oliveira, da loja Comércio e Artes, amigo e confidente do príncipe Dom Pedro, e que eu acompanhava em sua viagem de retorno ao Rio de Janeiro, vindo de Santos. E dizia ele, Belchior: o príncipe mandou-me ler alto as cartas trazidas por Paulo Bregaro, que era do Correio, e Antônio Cordeiro, major, o militar. Eram elas uma instrução das cortes, uma carta de Dom João, outra da princesa, outra de José Bonifácio e outra ainda de Chamberlain, o agente secreto do príncipe. Era o KGB do príncipe, era o cara que dava as informações. O príncipe era um cara esperto, puxou o pai. As cortes exigiam
o regresso imediato do príncipe, a prisão e processo de José Bonifácio. A princesa recomendava prudência e pedia que o príncipe ouvisse os conselhos de seu ministro José Bonifácio. José Bonifácio dizia ao príncipe que só havia 2 caminhos: partir para Portugal imediatamente e entregar-se prisioneiro das cortes, como estava Dom João VI, ou ficar e proclamar a independência do Brasil, ficando seu imperador ou rei. Que era assim que ele queria, que Dom Pedro fosse rei, né? Mas imperador, o império, foi uma coisa que na época, para dizer que era forte, e pelo tamanho que eles viam no país, não, isso aqui tem que ser um império. Foi um modismo da época. Poderia ser um reinado. Por que não? Chamberlain informava que o partido de Dom Miguel, em Portugal, estava vitorioso e que falava abertamente na deserdação de Dom Pedro, em favor de Dom Miguel. Dom João aconselhava o filho à obediência à lei portuguesa. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou das minhas mãos, dizia Belchior, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os, deixou-os sobre a relva, e eu os apanhei e guardei. Um ato humilde do padre, agora guardou. Depois, abotoando-se e compondo a fardeta, pois vinha de quebrar o corpo à margem do riacho Ipiranga, agoniado por uma desinteria com dores que apanhara em Santos, caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bragaro, Carlota. Tinha uma Carlota na história, né? E outros em direção aos nossos animais que achavam à beira da estrada, e de repente destacou-se, já no meio da estrada, dizendo-me: Padre Belchior, eles o querem, terão sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Não teve, né, soldados laços fora, não sei o quê, aquela coisa romântica, não teve isso. O homem estava com dor de barriga. Nada mais quero do governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Nada de grito de independência ou morte. Independência ou morte era um jargão usado pelaquela ordem criada por José Bonifácio. Era um dos lemas. Ou dos belos cavalos brancos pintados no quadro de Pedro Américo, pois as viagens eram feitas em mulas. Isso aqui está no livro do nosso irmão Almir Santa Cruz, do Rio de Janeiro. Um livro simples, mas de um conteúdo histórico muito bom, e eu recomendo aos meus irmãos. Tá aí na minha bibliografia, tá? É verde e amarelo, inclusive. Fazendo um merchan aqui. Em frente, Jorge. Agora clique aí para passar o filminho para nós, Jorge. Eu vou descansar minha garganta. Você não compara, não. Tem que. Tá saindo áudio, não? Volta aí. Tá sem som. Tem que. Eu, quando faço eu já coloco o áudio também. Desculpe, meus irmãos, esqueci de avisar o Jorge, ele que está sendo meu operador lá em Aracaju e eu aqui em Curitiba. Pertinho, não dá um pau. Agora, como eu faço isso aqui, compartilhar a tela. Aí vai aparecer no cantinho ali, antes de você compartilhar a tela, tá, já está aí a apresentação. Vai aparecer ali compartilhar som. No canto esquerdo aí. Não tem aqui. Olha que tem. Deixe o PowerPoint naquela pré-apresentação. Vai aparecer as telas que você tem no seu computador. Certo. Você marca a apresentação que você está fazendo e marca também ali, tem som ali também, compartilhar som. Mais para a esquerda, para baixo, uma frasezinha ali. Achou? Não tem. Vamos ver se eu consigo, pelo áudio do celular, colocar aí. Vamos. Já me chamam de rapazinho brasileiro. Deu. Já me chamam de rapazinho brasileiro. Ainda mostro a eles quem é rapazinho.
Parou? Hoje eu soube pelo Barão de Mariscal que as cortes de Lisboa não se fartam de criticar a regência. Já me chamam de rapazinho brasileiro. Ainda mostro a eles quem é rapazinho. Isso vinha acirrando os ânimos do povo. A ação das cortes de Lisboa está acelerando o processo de separação. Jamais faltaria a fidelidade que devo ao meu pai. Os brasileiros e os portugueses residentes no Brasil pensam diferentemente. Sabeis que já se reabriu a loja maçônica e Dom João VI havia fechado? Conspiram novamente os pedreiros livres da maçonaria. Todos os cidadãos desse país são livres em suas ações, Frei Rápida. Desde que não viram os princípios do regime, Alteza. Os maçons são úteis ao regime. São perigosos, insinuantes, agem dos bastidores. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta essa sessão extraordinária da loja Comércio e Arte. Dada a alta relevância do assunto e sua grande urgência, concedo de imediato a palavra ao nosso venerado Limão Orador. A situação política agrava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma Constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. E agora, essa inescrupulosa resolução querendo eliminar os nossos tribunais, criados por el rei Dom João VI. Se nos curvarmos diante de tais afirmações, estaremos aceitando o retorno do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. Juro promover, à custa de minha própria vida, juro promover a custa de minha própria vida, a integridade, independência, e a felicidade do Brasil, e felicidade do Brasil. Levantai, irmão Guatimozin. Eu vos recebo e constituo grão-mestre maçom, na plenitude de todos os direitos. Saudemos o irmão. Ose. Pode passar. Pode puxar a tela. Isso. Bom, meus irmãos, enquanto eu coloco essa cronologia da maçonaria na independência, eu quero dizer a vocês o seguinte: aí está nesse filme está um condensado de tudo o que aconteceu em vários tempos ali. Não foi num dia só. Uma coisa foi a iniciação de Dom Pedro, outra coisa foi a colação de graus dele, outra coisa foi... Mas o título ali, eles já falavam como defensor perpétuo, né? É óbvio que isso aí é romanceado, é óbvio que teve um trabalho todo feito para que se colocasse algumas coisas, é óbvio que também não podemos dizer que era assim uma iniciação, que o capuz era aquele e que isso era aquilo. Claro, isso é um filme que alguém tentou e que agora tem mais valor, porque o artista principal que fazia Dom Pedro nos deixou. Um grande artista, o grande Tarcísio Meira. Eu já tinha esse filme guardado, vou guardar ainda com mais carinho. É cultura, né? Acima de tudo, e conhecimento. Bom, meus irmãos, eu já estou me aproximando do final, mas eu vou falar mais alguma coisa sobre a nossa participação. Eu trago um bônus aqui na minha palestra, que faz parte do Império. Bom, dia 4 de outubro, então, Dom Pedro comparece ao Grande Oriente e toma posse no cargo de grão-mestre. Dia 25, fecha o Grande Oriente do Brasil. Em 1823, Dom Pedro fecha o apostolado de José Bonifácio. Ele estava com a costela quebrada, como já nosso irmão Eleutério contou aqui, e aí o que ele fez? Chamou o José Bonifácio lá para uma conversa, deixou-o numa antessala, saiu por uma outra porta, foi lá no apostolado, juntou todo o material que tinha lá e disse: está fechado. E deixou lacrado e fechado e acabou com a ordem do apostolado. Andou responsabilizando o Bonifácio por isso, etc, etc. Mas era aquela eterna briga
saudável, salutar, fogo amigo, né? Entre Ledo e José Bonifácio. Tá? Os maçons, em 1824, os maçons da Assembleia Nacional Constituinte continuaram atuando com forte oposição e Dom Pedro fechou a Assembleia e ele promulgou a Constituição de 24 de março de 1824. A Revolução do Equador dizem que foi um marco também e que forçou algumas atitudes do Império na época. Não vou entrar em detalhes, porque se nós formos falar dessa Revolução, tem uma palestra que alguém faz por aí que detalha muito bem. Vamos em frente, Jorge. E assim, até hoje, nós vemos alguns quadros que dizem assim, e o Brasil ficou independente à sombra da acácia. Olha, gente, não tinha nem um pé de acácia lá no Mar do Ipiranga. Estava bem adubada a terra, mas não tinha, não. Vamos em frente. Aqui aparece uma outra, esse era o malhete do grão-mestre. Está lá, o P primeiro lá, Pedro I. Este era o seu, eram as suas alfaias. O Grande Oriente tem isso guardado. E aqui está a carta de quem entregou. Bilhete da Viscondessa de Cavalcante, informando sobre os objetos maçônicos de Dom Pedro I. Ela colocou esta insígnia, o avental, a espada e tal, fazia um pai, era de Dom Pedro I, o grão-mestre da maçonaria, e assinou. Como é que foi parar na mão dessa mulher? Eu não tive tempo de levantar. Mas se eu conhecia Dom Pedro I, se alguém puder me contar ao término da palestra, também me conta. Mas isso é história, não pode ser. Graças a isso, nós temos guardado hoje as provas de que ele realmente foi grão-mestre. Em frente, Jorge. Aqui aparece na história também a grande esposa, conselheira, tá? Dona Leopoldina, e Domitila de Castro. Eu não coloquei o resto do sobrenome, porque o último nome é Melo, e ainda bem que é com L só. O sobrenome da Domitila de Castro era Melo, o sobrenome dela. Com L só, não é minha parente. Mas ela também disse que foi uma grande conselheira. Diz que nas suas horas íntimas ela dava grandes conselhos ao jovem. Ele levou sorte, ele tinha 2 maçons com ideias antagônicas, mas que se uniram em ajudá-lo a construir uma nação. Tinha uma esposa muito culta, prudente, respeitada pelos seus assessores, pelos seus ministros, e ele a ouvia às vezes, mas ele tinha um coração muito aberto. Em cada lugar que ele ia, ele tinha um amor. Isso custou, inclusive, alguma coisa em ele colocar para fora da ordem. Mas era um jovem. Dom Pedro tinha 26 anos. Muitos de vocês aqui têm um filho com 26 anos em casa agora, solteiro. E ele já mandava na nação, já comandava a nação. Então, eu acho que ele fez, vamos ver o que ele fez bem feito. E aí veio o Segundo Império, e esse é o bônus. Este senhor ficou aqui, primeiro sendo tutelado por José Bonifácio, por alguns anos. Depois, José Bonifácio foi destituído, foi preso, e ficou com ele um professor, maçom também, que foi seu professor na infância, e que fez dele um homem. Chamou tudo que podia de gente que o ensinou línguas, ou formou um homem. Aquele jovem que ficou com 15 anos, aliás, com menos ainda, mas assumiu com 15 anos, e aí tem uma cronologia do que aconteceu no Império. O Dom Pedro foi para Portugal porque ele era o herdeiro. Mas tem uma diferença. Derramou-se muito sangue para chegar aqui nesse cidadão. E dele, até ele entregar para a República, ele fez o maior esforço possível para que isso não acontecesse. Ele fez dos 2 partidos que vinham, partidos antagônicos, fez com que cada partido assumisse um tempo, alguma função, e que todos se vissem, a próxima, Jorge, e que todos se vissem brindados com o poder. No seu império, aconteceram
coisas importantes, né? A lei dos sexagenários, a princesa Isabel, em 1888, assinou a Lei Áurea. E tem um detalhe, Dom Pedro II viajava pelo mundo e pelo país. Aqui no Brasil, aonde ele foi, ele deixou uma espada de presente para a instituição maçônica local. Nós temos aqui no Paraná, em Antonina e em Paranaguá, e eu não sei se tem alguma em Curitiba, se tiver, está com o Grande Oriente do Brasil. Ele deixou uma espada de presente aonde foi para as instituições maçônicas que ele encontrava. Porém, próximo, mesmo com essa montagem, ele não era maçom. É nítido aí a montagem, né? Ele com a mão estendida assim. Mesmo com aquela montagem, ele era cercado no seu império por homens maçons e pelos clérigos. Todos tinham espaço. Próximo, Jorge. E até diziam que por ele estar sempre com a mão por dentro da roupa, era um sinal de ser maçom. Coisa que o equipararam a George Washington, Simão Bolívar, Rothschild, Stalin, Mozart, Karl Marx, Lafayette, Napoleão, Charles Woodline e colocaram em Dom Pedro II. Mas não era, ele tinha um mecanismo, ele era tão inteligente, ele trazia as coisas de fora, ele tinha um mecanismo que ligava à máquina fotográfica e ele apertava. Então, o cara já fazia selfie naquela época, gente. Isso está na história. Teve um conflito com a igreja? Teve. O Papa Pio IX, no seu Concílio Vaticano I, ele determinou aos padres que todas as associações que mantivessem em seu seio maçons deveriam ser fechadas. E os bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costas, de Olinda, desobedeceram. E ele, então, impôs a lei brasileira. Vale aqui a Carta Magna brasileira. E condenou os dois bispos e foram condenados a trabalhos forçados. Mas é claro que isso depois virou charge, isso depois amenizou-se. Nesta primeira charge, próximo. Nesta primeira charge, aproveitou, aqui, ó, Sua Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo-se do macarone do Papa, fazer valer as vantagens de uma feijoada brasileira. No prato da feijoada brasileira estava escrito Constituição e na do padre estava escrito os documentos papais, né, contra sílabos, né? Sílabos, né? Me corrijam aí os historiadores. E assim ficou, né? Aí tem uma outra charge em que, por ele ainda, né, ser um jovem, o Papa com a palmatória e pegando na mão dele, nada a ver, né? Mas já tinha na época. Imagina o que fazem hoje com os nossos mandatários. Próximo. Dom Pedro II, do Brasil, ex-imperador, né, chamado Magnânimo, nasceu em 2 de dezembro, no Paço de São Cristóvão, faleceu em 5 de dezembro em Paris, fazendo o que mais amava e o que sempre sonhava e que não conseguiu como imperador. Transmitindo cultura, dando aula. Era o sonho dele. Ele disse, se um dia eu puder, eu quero ser um professor. Meus parabéns aí aos professores Eleutério, Jorge e outros tantos que estão aí, Fuad. O sonho dele era ser professor. Mas ele só falava alemão, italiano, espanhol, francês, latim, hebraico, tupi-guarani, lia grego, árabe, sânscrito e provençal. Fez traduções do grego, do hebraico, do árabe. Do árabe diz que ele traduziu 1001 Noites.
do francês, do alemão, do italiano e do inglês. Não era maçom, não foi maçom como pai, mas tinha muitas virtudes. Passou por poucas e boas. No seu império, a política interna, no início do segundo reinado, os partidos mudaram de nome, conservador e partido liberal, e se degladiaram ao resto dos trabalhos dele. E aqui está o que eu disse. Ele disse assim, se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências de jovens e preparar os homens do futuro. Quanto à sua postura como homem, ele dizia, nada devo. E quando contrai uma dívida, cuido logo de pagá-la. A escrituração das despesas de minha casa pode ser examinada a qualquer hora. Não ajunto dinheiro. E dizia ainda, tenho espírito justiceiro e entendo que o amor deve seguir esses graus de preferência. Deus, a humanidade, a pátria, a família e o indivíduo. E não era maçom. Mas tinha os valores. Então pode ser chamado um maçom de avental. Com o fim do governo, foi marcado por contestações do regime imperial brasileiro. Existe muita gente que o contesta até hoje. E aí vieram os nossos irmãos e proclamaram a República. Por favor. Próximo, Jorge. Ele, com muita humildade, recebeu, acolheu a intervenção militar e deixou aqui lembranças. Levou a sua família, embarcou. E aqui está o governo provisório, o primeiro governo provisório, meus irmãos, foi formado só por maçons. Eles fizeram a República também. Mas tem umas historietas aí que é para outra palestra. Próximo, Jorge. Também, por vezes, quando viajava, deixava sua filha. Também, por vezes, quando viajava, fazia com que sua filha, que foi criada também pelos mesmos professores que ele, com a mesma cultura e exemplo do pai, deixava sua filha e deixava alguém para mandar. O primeiro ministério republicano, gente, era só de maçons. Mas não durou muito, porque daí, em 1910, veio a campanha civilista, que era a luta entre Rui Barbosa, né, e o nosso Marechal Deodoro Hermes da Fonseca, que foi, então, a luta e que Rui Barbosa perdeu. Aqui mostram todos os presidentes que foram maçons, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, próximo, Jorge, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira e Washington Luiz. Todos maçons. Mas será que até hoje a independência, a maçonaria, figuram assim, ainda estão com as mesmas cores apaixonantes? Eu acho que eu vou passar as próximas imagens preservando a minha garganta, que eu estou cuidando faz dias, quase que não vim para essa palestra. Cuidei da garganta e deu problema no computador, veja só. Passa a próxima, Jorge. Tirem suas conclusões. Próxima, Jorge. Reflitam. Mitos criados. Pessoas que levamos para as lojas e que nem tanto mereciam. Me desculpe, os mineiros. O aperto de mão do presidente que nós tínhamos aí, com todo respeito àqueles que forem simpáticos a ele, e publicaram já que era um aperto de mão maçônico. Próximo. Aqui o nosso vice-presidente, general Mourão, adentrando ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, já como vice-presidente. Nosso Major Olímpio, de São Paulo, senador da República, falecido, grande maçom.
Nosso presidente atual, aí, apontado pelas setas, em suas visitas aos templos maçônicos, por onde passou. Aqui o Sérgio Moro, quando teve a passagem da presidência da Comab, do grão-mestre Krainski, do Grande-Orelha do Paraná, para o grão-mestre da Bahia, do Grande-Orelha da Bahia, Grande-Orelha Independente. Nesse dia, ele iria à Assembleia Legislativa receber essa comenda. Ele não foi, ele estava trabalhando, estava naquele fervor da Lava Jato, não foi. O Krainski foi até o gabinete dele, marcou uma audiência, entregou a comenda, o quadro, e essa foto, após publicada, saíram maçonizando o Sérgio Moro. Não era maçom, não. Ele só recebeu uma condecoração pelo trabalho que estava fazendo na época. A maçonaria é a mais bela das instituições. Ela consegue ensinar filosofia em um mundo onde a ignorância está se tornando virtude. Nosso irmãozinho Charlie Chaplin dizia: não sou político, sou principalmente um individualista. Creio na liberdade, isso se resume à minha política. Em alguma parte dos nossos graus filosóficos está escrito uma resposta talvez que caiba para alguns. No mundo político, o maçom é filho de Irã, que não foi demolidor, mas construtor. Não é de temer, portanto, que comprometa a segurança do edifício social. Quando, porém, se convencer de que uma limitação qualquer deixou de ser necessária à liberdade, seu dever é ajudar e afastar esse entrave. Falo, porém, com a trolha, porque a sua espada só servirá para defender o trabalho realizado. Sua obra é, pois, a tolerância contrária a toda violência física ou moral. Sua ação é tão essencialmente moderadora que, em épocas de revoltas, em que a luta degenera em excessos, a instituição prefere paralisar seus trabalhos. Quando um maçom, abandonando a grande estrada da regular revolução social, se põe ao lado de aventureiros da política, observarei sempre que ele desdenha a maçonaria e a abandona. A sua loja segue o mesmo caminho. Vê-la eis a bater como consequência fatal das lutas políticas. Na vida interna do tempo, a obrigação é ainda mais imperiosa, pois é inteiramente aplicado ao duplo princípio: submissão aos estatutos e liberdade para tudo o que os estatutos não proíbem. Eis a força da nossa fraternidade. Próximo. Aí estão alguns livros que eu pesquisei, existem alguns outros blogs. E eu vos agradeço pela atenção, pelo incidente ou acidente, pelo tempo e talvez por algumas coisas que eu me limitei que não são tanto do meu conhecimento. Mas o máximo que eu podia trazer para vocês, eu trouxe, meus irmãos. Só digo o seguinte: quando Dom Pedro II embarcou no navio com a família, na Bahia, do Rio de Janeiro, ele olhou para trás e disse: esse país ainda é um adolescente, irá crescer muito. Dom Pedro II, não sendo maçom, fez mais do que o pai, teve chance, claro, foi criado para isso, mas trouxe para o Brasil cultura. Por onde ele passou na Europa, isso está escrito, podem pesquisar, meus irmãos, por onde ele passou na Europa, ele era festejado. Ele foi ter com grandes vultos, grandes pensadores da história na Europa, fez visitas, esteve visitando os Estados Unidos, foi recebido como um mandatário, como um chefe de uma nação. Nós é que, às vezes, quando falamos de república, de império, de governo, de participação maçônica, é que resolvemos, às vezes, atirar pedras. E não devemos, porque esta é a nossa história. Esse é o nosso país. Essa é aquela pátria que, no juramento de aprendiz, nós juramos respeitar. Essa é a minha opinião. Respeito a de todos vocês, que vocês são todos livres pensadores. E vocês são, acima de tudo, os meus irmãos. Muito obrigado, meus irmãos. Venerável mestre, vossas ordens foram cumpridas. Eu, com um pouquinho, o restinho de garganta, ainda estou aqui à disposição. Opa, meu irmão Celso José Melo, eu agradeço o sacrifício que foi
fazer essa palestra hoje, com essa limitação da garganta. Meus irmãos, então, chegando agora nos momentos finais da nossa live, agradecendo a todos pela presença, por todos que se manifestaram, aqueles que no chat também fizeram os cumprimentos. Meu irmão Celso José de Mello, como é da nossa praxe, nós passamos então as palavras finais aí para você, para fazer um encerramento. E, mais uma vez, rogando ao nosso grande arquiteto do universo que nos proporcione uma boa noite e um bom meado de semana, né, em diante. Bom, por favor, tens a palavra. Meu venerável mestre, eu vos agradeço a confiança desse grupo maravilhoso, esse grupo de estudos, em trazer esse humilde obreiro aqui para falar alguma coisa. E saiba que eu sempre fiz duas coisas com muito amor. A minha vida militar, de militar estadual, e a minha vida maçônica. Nela eu demorei um pouquinho, eu entrei mais tarde. Eu, muito jovem, ainda não quis. Depois as lojas me procuravam e eu fiquei 7 anos sendo sondado. E depois é que conseguiram, porque eu fui comandar e morar numa cidade onde eu fui morar uma quadra, um quarteirão da loja. Daí comecei pela churrasqueira. E aqui estou. Sou na história da Grande Loja do Paraná aqui o grande mestre de banquete que mais tempo ficou. Eu fui determinado por um grão-mestre em 97, quando aqui cheguei na capital, e eu não era mestre instalado. E eu disse, mas eu não sou mestre instalado, meu grão-mestre. Ele falou assim, eu estou determinando. Eu falei, bom, um convite gentil desse eu aceito já. É isso que eu queria, meu chefe. Aí fiquei sendo severino nas comissões, nomeei o Melo, e assim eu fui aprendendo, assim eu fui trabalhando para a minha grande loja. E tudo que eu faço aqui hoje é para a minha lojinha lá de Toledo, da minha Estrela do Oeste, primeira número 24, onde eu conheci a verdadeira luz, e para a minha atual loja aqui em Curitiba, 19 de novembro, número 87, que é uma loja para ser de milico mesmo. Tem no seu símbolo a bandeira nacional, tem tudo para ser de milico. Eu acho que Deus me conduziu ali, sabe? E ali eu estou aprendendo com meus irmãos e estou ganhando espaço com esses outros monstros sagrados que eu conheci nas lives, com esses homens iluminados que Deus colocou na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer, João, e que você me deu mais uma chance de aprender. Eu estar aqui à minha frente, com o Eleutério, com o Fuad, com o Wisniewski, com aquelas pessoas, alguns dos quais eu já ouvia falar e depois conheci nas lives, ficava admirando as palestras deles, colocar eu para falar aqui. Mas quero agradecer, acima de tudo, o Jorge, que lá de Aracaju fez a apresentação para eu poder ir falando. Olha como a tecnologia é uma beleza. Na época do Império não tinha isso. Que me socorreu. E ao meu ícone, Daniel Cano, que o Eleutério lembra muito bem, quando terminou a palestra do Eleutério, ele disse assim, eu tenho uma ideia. Essa ideia dele virou a minha cabeça. Falei, o João não vai lembrar. Não deu 3 dias, o João me ligou. Ô, meu irmão, aquela nossa palestra, vamos escolher a data? Tá bom. Aqui estou. E vou te confessar uma coisa, Eleutério. Hoje, às 18 horas, eu não vou mexer em palestra, não vou nada, vou deixar só aqui na tela. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou assistir a palestra do Eleutério que o João me mandou. E eu assisti toda a tua palestra, meu irmão. De ponta a ponta. E aprendi mais ainda. Muitos detalhes que você colocou ali, muitos detalhes são muito ricos também, Joel. Eu vou te mandar a gravação, não sei se você recebeu, Joel. Vou te mandar. É importante. Que Deus ilumine você, esses grandes pensadores que aqui estão. Você conseguiu reunir aqui, João, o que muitas lojas nesse Brasil e no estado desses senhores aí, onde eles moram, gostariam de ter na mesma tela. Fuad, Eleutério, Joel, Wisniewski, o presidente Valdemar da confraria que estava aí também. Muita gente. Muita gente.
o teu grupo fez história. Tá? Que Deus te abençoe, venerável mestre, e que você continue brilhando. Você está nos dando a chance de sermos úteis como homens maçom, de cumprir o nosso juramento. E eu fiz com muito orgulho e com muita dedicação esse trabalho para você. Estou à disposição de qualquer irmão. Eu estou pronto a servir os meus irmãos. Muito obrigado. Bom, meu irmão. Nós que agradecemos a presença de todos mais uma vez, que o nosso Supremo Arquiteto do Universo nos ilumine e guarde, e tenhamos uma boa noite, tá, meus irmãos? Boa noite, meu Que irmão. tudo corra bem. Nossos incertos passos, vinde guiar.